Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma sequência de videoaulas aí de músculos de membro superior, aonde especificamente que nesta nós vamos trabalhar os músculos anteriores do antebraço e depois os músculos posteriores do antebraço. Tá? Então esses músculos, mais uma vez avisando, né, nós vamos trabalhar as origens, inserções e as ações dos músculos aí, tanto anteriores quanto posteriores do antebraço. Tá? Lembrando que também, na videoaula passada, né, sobre os músculos do braço, eu expliquei que todos os músculos anteriores de braço e antebraço, eles são classificados como flexores. E os músculos posteriores do braço e do antebraço são classificados como extensores. Levando em consideração que alguns músculos, além de serem flexores e tensores, também realizam outros movimentos, como pronação, supinação, enfim. Ok? Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, estudem aí esta videoaula sobre os músculos anteriores do antebraço e depois músculos posteriores do antebraço. Então vamos lá para mais essa videoaula, pessoal. Bom, quando nós falamos então de músculos anteriores do antebraço, nós sempre começamos com esse músculo aqui chamado braquiorradial. Tá? Então aqui nós temos uma imagem do lado direito, né, com vários músculos aqui, né, da região anterior do antebraço. Nós vamos trabalhar praticamente quase todos eles aí, ok? Aqui nessa imagem do meio eu sempre gosto de deixar uma imagem que mostra exatamente aonde está a sua origem e inserção. E aqui um desenho para mostrar, né, como que é o músculo. Então o primeiro músculo que a gente começa a trabalhar em antebraço é o músculo braquiorradial. Por quê? Porque esse músculo braquiorradial, claro, obviamente ele vai ser um músculo aí flexor, só que ele é um músculo que ele está bem nesta região aqui, ó, tá? Ele está bem nessa região mais lateral do antebraço. Significa que esse músculo, ele, de uma certa maneira, ele separa os músculos anteriores dos músculos posteriores, tá? Então ele serve aí, no caso de uma aula prática, ele serve como um ponto de localização. Tá? Não só em aula prática, como também em uma anatomia palpatória. Tá? Então, quando você faz esse movimento aqui de correr, tá? Esse músculo mais saltado aqui, ó, é o músculo braquiorradial. Todos os depois aqui são os anteriores e depois os posteriores do antebraço. Tudo bem? Então, o músculo braquiorradial, ele é chamado braquiorradial por quê? Porque ele se prende lá no úmero e depois ele vai se prender aqui no osso rádio, braquiorradial. Seguindo a sequência, o músculo passa uma única articulação, ele vai fazer movimentos relacionados somente àquela articulação. Se ele passa duas articulações, né, como no caso desses dois aqui, né, ele já vai trabalhar tanto aqui na articulação do ombro, quanto na articulação do carpo, né, e metacarpos aqui. Tudo bem? Então, o músculo braquiorradial, origem, né, ele vai ter a sua origem na crista supraepicondilar lateral do úmero, né? Então nós temos aqui o epicôndilo lateral, né, do úmero, então ele vai ter aqui na sua crista supraepicondilar lateral do úmero a sua origem. A inserção, ele vai passar a articulação do cotovelo e vai se inserir aqui na extremidade distal, né? Mais precisamente ali no processo estiloide do rádio, ok? Esse músculo, o primeiro movimento que ele faz é uma flexão do cotovelo e em relação ao rádio, né, vejam que ele sai daqui, né, em fibras longitudinais, só que o seu tendão ele se prende um pouco mais na lateral aqui do osso rádio, né, no processo estiloide do rádio. Então, de uma certa maneira, ele vai auxiliar também a fazer uma pronação. Esse movimento aqui, ó, se ele está preso aqui e preso aqui no osso rádio, né, automaticamente ele vai fazer o que? Uma pronação, ok? Então, o músculo braquiorradial realiza flexão do ombro e também realiza uma pronação da mão, ok? Então, nesta imagem aqui é o número 1, ó, né, sai daqui da crista supraepicondilar lateral do úmero e se prende aqui no processo estiloide do rádio, ok?
E nesta imagem é esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Tá vendo onde ele para aqui, ó? Parou aqui, ó. Esse primeiro músculo, ok? E aí eu gosto sempre de fazer uma sequência, que é uma sequência que ajuda aí aos alunos entenderem, né? Então você sempre começa de lateral para medial e depois de superficial para profundo, né? Então nós temos aqui ó, o primeiro, ó, bráquio radial. Logo em seguida, flexor radial do carpo. Logo em seguida, flexor superficial dos dedos. Logo em seguida, né, que vai estar cortado aqui, ó, eu estou vendo um pedaço do tendão dele aqui e outro pedaço aqui, é o flexor ulnar do carpo. Então você sempre faz uma sequência de lateral para medial. Bráquio radial, flexor radial do carpo, flexor superficial dos dedos, né, e flexor ulnar do carpo. E aí depois, embaixo do flexor superficial dos dedos, nós temos o flexor profundo dos dedos, e aí outros músculos que nós vamos vendo mais à frente, tá certo? Então você sempre pega como base o bráquio radial, e aí você vai indo de lateral para medial, e depois de superficial para profundo, ok? O segundo músculo, então, nós temos esse aqui, ó, flexor radial do carpo, né? Flexor radial do carpo. Nesta imagem aqui é o número 3, ó, tá, ó, flexor radial do carpo, ó, ok? E aqui nessa imagem esse aqui. Agora uma outra dica também para vocês, tá? A maior parte dos músculos anteriores do antebraço, exceto o bráquio radial e alguns outros que a gente vai ver mais à frente, mas a maior parte dos músculos anteriores do antebraço tem a sua origem aonde? No epicôndilo medial do húmero, tá? Epicôndilo medial do húmero, ok? Aí, claro que alguns outros nós vamos analisar que não vai se inserir ali no epicôndilo medial do húmero, vai se prender diretamente ali no rádio, una, né, membrana interóssea e para baixo. Mas esses primeiros que a gente vai analisar agora, todos têm origem no epicôndilo medial do húmero, tá? Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexor superficial dos dedos, tá? Pronador redondo, ok? Então, palmar longo. Então, muitos músculos têm a sua origem no epicôndilo medial. E isso pode causar futuramente, vamos supor, uma inflamação, né, chamada de epicondilite medial, que é aquelas pessoas que ficam muito tempo sentada no computador, apoiando justamente o quê? O epicôndilo medial na mesa, né? Pressionando o quê? Os tendões aqui desses músculos anteriores do antebraço. Então, causam aí o que nós chamamos de epicondilite medial, né? Causando uma dor muito grande e que acaba interferindo aí nos movimentos que esses músculos irão realizar, ok? Então, primeiro nós vimos aqui o bráquio radial, que está lá, né? Não está relacionado aqui com o epicôndilo medial, mas a partir de agora, sim. Então, flexor radial do carpo. Olha só, origem, epicôndilo medial do húmero. O músculo vai descer de medial, atravessando todo o meu antebraço, ó. Ele vai atravessar todo o meu antebraço para se prender aqui no primeiro metacarpo, né? Que é esse osso maior aqui do dedo indicador, ok? Então ele vai fazer o quê? Ele vai descer, mas cruzando o plano mediano do antebraço, ok? Então, flexor radial do carpo, origem epicôndilo medial, inserção, base do segundo osso metacárpico, ok? Base palmar, né? Porque nós temos aqui a base dorsal dos metacarpos. Então, é a base palmar do segundo metacarpo. Ele está passando duas articulações, a articulação do cotovelo e a articulação do punho. Então, automaticamente, ele vai fazer movimentos relacionados aos dois. Primeiro movimento, flexão do cotovelo, ok? Segundo movimento, flexão da mão, né? Ou seja, flexão do punho. Mas analisa que ele está cruzando o plano mediano aqui do antebraço. Então, automaticamente, ele vai auxiliar no movimento de pronação da mão, tá? Então, ações do flexor radial do carpo. Flexão do cotovelo, flexão do punho e pronação da mão,
ok? Pronação da mão. O segundo músculo depois do flexor radial do carpo, aqui nós vamos ter o palmar longo, tá? O que acontece? Nessa imagem aqui dessa mão, nós não temos. Porque o palmar longo, ele apresenta uma variação anatômica. Alguns cadáveres, né, que a gente disseca aqui, apresentam esse palmar longo, algumas pessoas não apresentam. Mas eu vou mostrar, né, pelo menos na imagem aqui, para vocês visualizarem. Então, o palmar longo é esse músculo aqui, ó, tá? Que no caso aqui é o número 5, ó, tá ok? É o número 5, palmar longo. Esse palmar longo, quando existe no indivíduo, ele vai ter a sua origem no epicôndilo medial, como a maior parte dos músculos anteriores do antebraço, e a inserção dele vai ser aonde? Na aponeurose palmar, tá? Tem uma videoaula minha no canal do YouTube, que é uma videoaula prática sobre os músculos de membro superior, e lá eu tenho aqui um antebraço que eu mostro certinho o músculo palmar longo, tá? Então, dá uma olhadinha lá nessa videoaula, tá como videoaula de músculos de membro superior, é uma videoaula prática, tudo bem? Músculo palmar longo, então origem epicôndilo medial do úmero e inserção aponeurose palmar. Qual que vai ser a ação desse músculo aqui? Ele vai fazer uma flexão do cotovelo, ele vai também auxiliar numa flexão do punho e, em contrapartida, também ele vai auxiliar aí numa flexão dos dedos, tudo bem? Então, esse aqui é um músculo palmar longo. Depois do palmar longo, nós vamos ter o mais lateral aqui, ó, que está cortado nessa imagem, tá? Que é o flexor ulnar do carpo. É o mais medial aqui, ó, flexor ulnar do carpo, ok? Esse flexor ulnar do carpo, ele vai ter duas cabeças. Ele vai ter uma cabeça tanto humeral, que está, né, tem a sua origem ali no epicôndilo medial do úmero, e uma cabeça ulnar, aonde está presa aqui, né, na parte da ulna, ok? Então, olha só, qual que vai ser a origem do flexor ulnar do carpo? Ele vai ter uma origem tanto no epicôndilo medial do úmero, tá certo? Como também ele vai ter uma origem, né, na parte posterior aqui, no olecrano da ulna. Todo esse músculo vai descer e olha onde que ele vai se prender. Ele vai se prender em 3 ossos ali, né? 2 ossos do carpo e 1 osso do metacarpo. Então ele vai se prender, ele vai ter a sua inserção, né, no osso pisiforme, tá ok? Então ele vai ter ali uma inserção no osso pisiforme. Ele vai ter uma inserção também aqui na base palmar do 5º metacarpo, ok? E também ele vai ter a inserção num outro músculo aqui, chamado piramidal, ok? Então, ele vai se prender aqui no osso pisiforme, tá? No osso piramidal e também na base palmar do 5º metacarpo. O que esse músculo vai fazer? Ele vai trabalhar tanto com o cotovelo quanto com o punho. Então, ele vai fazer uma flexão do punho e uma flexão do cotovelo. Tudo bem? Além disso, esse músculo, como ele está bem na lateral, né, ele vai auxiliar no movimento, que é isso aqui, ó, você fazer isso aqui com a mão, tá? Ó, você puxar a sua mão mais próximo do meio. E isso aqui é chamado de adução da mão, tá? Então, esse músculo flexor ulnar do carpo vai fazer uma flexão do cotovelo, uma flexão do punho e também uma adução da mão. Tudo bem? Adução da mão. Ok? Depois do flexor ulnar do carpo, nós temos aqui o flexor superficial dos dedos, né? Que é esse músculo mais largo aqui, ó. Todos esses músculos aqui, ó, tá? Flexor superficial dos dedos, né? Então ele já vai lá nos dedos agora, ok? Só que esse músculo flexor superficial dos dedos, ele tem ainda a sua origem lá no epicôndilo medial do úmero, né? Como nós podemos observar aqui nesse músculo 2 aqui, ó. Ele sai aqui do epicôndilo medial do úmero, né? Se prende também aqui, né, no corpo do rádio e também, né, na membrana interóssea
e vai descer, ó. Ele passa a articulação do punho, passa a articulação metacarpo-falângicas, tá? E vai se prender aonde? Ó, a inserção dele vai ser aqui nas falanges médias, né, do segundo ao quinto dedo. Então vamos trabalhar com a sua origem. Origem: epicôndilo medial do úmero, corpo, né, do rádio e membrana interóssea. Inserção: base, né, base palmar das falanges médias do segundo ao quinto dedo. Do segundo ao quinto dedo. Base palmar das falanges médias do segundo ao quinto dedo. Esse músculo aqui, ele vai fazer movimentos tanto relacionados aos dedos, quanto relacionado à mão, quanto relacionado ao cotovelo. Então, esse músculo, ele vai fazer o quê? Flexão dos dedos, flexão da mão, né? Ou seja, flexão do punho e flexão do cotovelo. Tudo bem? Esse músculo é um músculo que você utiliza, por exemplo, para você fazer isso aqui, ó. Flexão dos dedos, flexão da mão e flexão do cotovelo. Tá? Então, é aquele movimento de agarrar. Agarrar e puxar, ok? Então, flexão dos dedos, flexão da mão e flexão do cotovelo, tá certo? Se a gente for analisar em relação às articulações, então vai ser flexão interfalângicas, flexão metacarpo-falângicas, flexão do punho e flexão do cotovelo. Tá ok? Então, nós estamos trabalhando com as articulações também. Então, flexão interfalângicas, ou flexão dos dedos, flexão metacarpo-falângicas, flexão do punho, que daí é a flexão da mão como um todo, e flexão do cotovelo. Tá certo? Abaixo do flexor superficial, nós vamos ter esse bem grandão aqui, ó. Tá? Ó, esse bem grandão aqui, que é o flexor profundo dos dedos, tá? Agora, esse músculo já não tem a sua origem no epicôndilo medial do úmero. Então, é o primeiro músculo aí que a gente já começa a não ter a origem no epicôndilo medial do úmero. Então, que está representado aqui pelo número 1, né? Ó, flexor profundo dos dedos, ó, tá? E que é esse grandão aqui, ó, esse mais largo aqui, ó. Flexor profundo dos dedos, aonde que vai ser a sua origem? A origem vai ser no corpo da una, né? Na face anterior do corpo da una, membrana interóssea, então essa vai ser a origem. Inserção: falanges, né? Ou seja, base palmar das falanges distais do segundo ao quinto dedo. Vejam que o superficial se prende nas falanges médias e o profundo se prende nas falanges distais. Tá? Então, o que acontece? O flexor superficial, os tendões finais dele, quando se prendem aqui nas falanges médias, eles fazem isso aqui, ó. Tá? Então, eles se prendem aqui, ó, fazendo uma bifurcação, por onde o tendão do flexor profundo vai passar para se prender lá na falange distal. Ok? Então, flexor profundo dos dedos, inserção, base palmar das falanges distais do segundo ao quinto dedo. Qual que vai ser a ação, as ações desse músculo? Flexão dos dedos ou flexão das articulações interfalângicas, flexão da articulação metacarpo-falângica, flexão do punho, ok? Então, ele não vai fazer flexão do cotovelo, ele vai fazer só flexão até o punho. Então, comumente a gente chama assim de flexão dos dedos, flexão da mão, ok? Além disso, esse músculo, como ele tem uma direção, né, um pouco mais oblíqua, cruzando o plano mediano aqui, ó, do antebraço, ele auxilia no movimento que nós chamamos de abdução da mão, tá? Então, o flexor profundo dos dedos, além de fazer uma flexão dos dedos, uma flexão da mão, né, do punho, ele faz também uma abdução da mão, ok? Então, flexão da articulação interfalângica, flexão da articulação metacarpo-falângica,
flexão do punho, né? E uma abdução da mão. Ok? Tranquilo? Na paz? Então tá bom. Depois do flexor profundo dos dedos, nós vamos ter o flexor longo do polegar, né? Que é esse número 2 aqui, esse aqui e este músculo aqui, ó. Tá? Esse músculo aqui, ó. Ok? Então esse músculo aqui é o flexor longo do polegar. Vejam que também ele não tem origem agora mais, né? Lá no epicôndilo medial. Ele já sai daqui, ó. Né? Então qual que vai ser a origem do flexor longo do polegar, ó? Esse aqui, ó. Tá? Flexor longo do polegar. Olha o tendão dele aqui, ó. Tá? Flexor longo do polegar. Origem. Face anterior do corpo do rádio. E membrana interóssea. Tá? Membrana interóssea do antebraço. Aí ele vai descer, o tendão vai passar a articulação do punho e vai se prender aonde? Na base palmar da falange distal do polegar. Então, a origem é face anterior do corpo do rádio e membrana interóssea. Inserção, base palmar da falange distal do polegar. Qual que vai ser o movimento que esse músculo vai fazer? Ele vai fazer uma flexão do polegar, tanto que ele é chamado de flexor, né, longo do polegar, vai fazer uma flexão do polegar, tá? Além disso, ele vai auxiliar aí também, né? Ele vai fazer uma flexão do punho, tá? Uma flexão da mão, e automaticamente ele também vai acabar auxiliando aí nesse movimento aqui, ó, abdução da mão, tá? Então, o flexor longo do polegar vai fazer o quê? Flexão do polegar, flexão do punho, né, que é a flexão da mão, e também auxilia numa abdução da mão. Tudo bem? Então, flexor longo do polegar. Se nós temos o flexor longo, automaticamente nós vamos ter o flexor curto do polegar, que vai estar especificamente aqui na mão, tá? Que daí é uma outra aula que nós vamos trabalhar, tá certo? Nós temos aqui ainda também o pronador redondo. Nós temos dois pronadores, né, anteriores. Nós temos o pronador redondo e o pronador quadrado, tá certo? O pronador redondo, olha só, ele é um músculo que apresenta ali origem no epicôndilo medial do úmero, tá? Ó, então é o número 1 aqui, ó, certo? Número 1, ok? E é esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, tá certo? Então, pronador redondo, o próprio nome já diz o que ele vai fazer, que é um movimento de pronação. Qual que é esse movimento de pronação? É isso aqui, pessoal, ó. Tá? É isso aqui, ó. Palma da mão voltada para frente na posição anatômica. Quando eu faço só isso aqui com a mão, não movimento o meu ombro, só movimento a mão aqui, ó. Eu fiz uma pronação. Tudo bem? Então, pronador redondo, origem, né? Ele vai apresentar a origem no epicôndilo medial do úmero. Só que ele vai ter duas cabeças, ele vai ter uma cabeça ulnar e uma cabeça humeral. A cabeça ulnar do pronador redondo tem a origem no epicôndilo medial do úmero. A cabeça ulnar vai ter a origem aonde? Aqui no processo coronoide, né, da una. Tudo bem? Então, a cabeça humeral tem origem no epicôndilo medial do úmero. E a cabeça ulnar vai ter origem no processo coronoide da una. Todo esse músculo vai descer para se prender aqui, ó, né, na face anterior do corpo do rádio. Tudo bem? Movimento desse músculo, pronação, como eu acabei de explicar para vocês, certo? Então aqui nós temos um músculo pronador redondo, né, numa imagem real, num desenho aqui mostrando só os seus pontos de origem e inserção, e aqui o nosso músculo pronador redondo, tá? Além disso, nós vamos ter o pronador quadrado, que ele já é um músculo mais de quarta camada, mais profundo, né? Que é esse músculo aqui, ó. Esse músculo quadradão, por isso é chamado pronador quadrado, né? Porque ele é bem quadradão mesmo aqui, ó. Pronador quadrado. Aqui é o número 3, ó, certo? E aqui é nessa imagem aqui, ó. Pronador. Então nós temos que entender que se a pronação
Se a pronação é esse movimento de lateral para medial, ele está preso na una e no rádio. Então, qual vai ser a origem dele? Vai ser na una, porque ele está preso no rádio. Quando ele puxa o rádio, é que faz a pronação. Então, a origem dele vai ser aonde? Vai ser na una. E a inserção vai ser no rádio, tá? Então, vamos lá. Pronador quadrado. Origem na face distal anterior da una, tá? Inserção, face anterior distal do rádio. Ok? Então a origem é na una e a inserção é no rádio. Pronador quadrado vai fazer o quê? Pronação. Tudo bem? Então, tanto o pronador redondo quanto o pronador quadrado fazem pronação. Só esqueci de comentar uma coisa. O pronador redondo, além de fazer uma pronação, como ele também está preso aqui no epicôndilo medial do húmero, ele também auxilia aí, né? Ele faz uma flexão do cotovelo. Então, né, anotem aí, voltando um pouquinho, né, no pronador redondo, além de fazer uma pronação da mão, ele vai fazer também uma flexão do cotovelo. Agora, o pronador quadrado não. O pronador quadrado vai fazer só a pronação. Tudo bem? Somente a pronação. E depois nós vamos ter aqui o músculo supinador, né, que ainda ele faz parte dos músculos anteriores do antebraço, tá? Porém, ele vai fazer aquele movimento contrário de supinação. Olha só que interessante. O supinador, ele vai ter aí, né, uma origem agora no epicôndilo lateral do húmero e aqui, né, na una, ok? Né, na face lateral aqui do olecron da una. E aí ele vai descer e vai se prender na parte anterior do osso rádio. Tá? Ele vem se prender na face anterior ali, né, do osso rádio, próximo ali à tuberosidade do rádio. Esse músculo aqui, ele é um supinador e além disso, ele vai fazendo uma extensão do cotovelo. Tá? Então, o músculo supinador, ele faz uma supinação, que é esse movimento aqui, ó, pronação, supinação. E além disso, ele vai fazer uma extensão do cotovelo. Tudo bem? Então, origem, epicôndilo lateral do húmero e face, né, lateral aqui do olecron da una. E aí as suas fibras descem para se prender na face anterior, né, proximal aqui do osso rádio, próximo ali à tuberosidade do rádio. Não é na tuberosidade, é próximo à tuberosidade do rádio, ok? E o movimento é supinação e também uma extensão do cotovelo, ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta primeira parte de músculos de antebraço, que nós estamos falando sobre os músculos anteriores do antebraço, que são classificados de uma certa maneira como flexores. Mas vocês viram que não é somente flexores, alguns fazem abdução da mão, adução da mão, pronação, supinação, enfim, tá? Então, eu vou deixar aí uma questãozinha para vocês. Quais são os músculos anteriores do antebraço que não apresentam origem no epicôndilo medial do húmero? Vamos voltar um pouquinho para vocês verem? Ó, a partir do flexor profundo dos dedos. Então, o flexor profundo dos dedos não apresenta origem no epicôndilo medial do húmero. O flexor longo do polegar não apresenta origem no epicôndilo medial do húmero. O pronador quadrado também não apresenta origem no epicôndilo medial do húmero. E, por fim, o supinador, porque o supinador apresenta origem no epicôndilo lateral do húmero. Então, aí uma questãozinha para você já ir começando a praticar, né? Quais os músculos anteriores do antebraço que não possuem origem no epicôndilo medial? Flexor profundo dos dedos, flexor longo do polegar, pronador quadrado e supinador. Ok? Bom, pessoal, então aqui chegamos
ao final dessa primeira parte de músculos de antebraço, que são os músculos flexores. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? E compreendido sobre esses músculos, onde nós trabalhamos origem, inserções e as ações dos músculos anteriores do antebraço. Não deixem de ativar o sininho para novos vídeos, todas as semanas aí no meu canal do YouTube. Deixem seus comentários na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos, tirando suas dúvidas, respondendo elogios, críticas, sugestões, enfim. E desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até mais.